Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a PCNP Thalita. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse novo ensino médio. Para que a gente tenha uma boa reunião, vou pedir para que o pessoal fechem os microfones, para que a gente não tenha problema. A gente está com alguns microfones abertos aí. Vou pedir para o pessoal atenção com relação a isso, né, porque acaba prejudicando um pouquinho. Eu junto com a supervisora, eu estou junto com a supervisora Márcia, como ponto focal desse novo ensino médio na diretoria. Eu gostaria de ressaltar para vocês que, apesar de sermos pontos focais, as mesmas formações que vocês estão acompanhando têm fone aberto. As mesmas formações que vocês estão tendo, nós também. Então, nós não temos informações adicionais para poder passar para vocês, mas a gente espera, sim, dar alguns esclarecimentos com relação a esse novo ensino médio, né? A gente precisa, nós estamos todos, né, dentro deste processo, que não está sendo fácil, né, para a gente entender, porque a gente sabe que é uma demanda grande, são muitas informações, mas que a gente precisa ter um norte, um parâmetro, um suporte bem profundo para que a gente possa ajudar principalmente os nossos estudantes. Por favor, Luciana, próximo. Então, esse é o nosso objetivo de hoje, né, contribuir para a compreensão do processo de implementação do novo ensino médio, e nós vamos dar foco nos itinerários formativos. Nós também vamos incentivar a mobilização para o seminário de escuta dos estudantes da primeira série do ensino médio, e nós vamos analisar a sugestão de uma estrutura de um itinerário formativo e a construção de uma unidade curricular de aprofundamento, seguindo, então, a área de linguagens, que é a área proposta para hoje. Pode ir, Luciana. Então, a princípio, nós pedimos aqui para que vocês assistissem, nós demos então 10 minutinhos para que vocês pudessem assistir a 2 vídeos, um falando sobre o novo ensino médio e o outro falando sobre os itinerários formativos. Então, esse do novo ensino médio, dando uma pequena introdução, né, dando uma lembrança, né, da importância desse movimento, né, do motivo pelo qual ele foi pensado, né, por que a sociedade, os governos se mobilizaram para pensar, né, nessa nova proposta de escola. Então, a gente sabe que ela vem com um modelo, essa proposta ela vem com um modelo flexível, que está conectado aos interesses dos alunos e que vem estimulando esse protagonismo juvenil. Então, o novo ensino médio, ele vem como resposta a um desafio, que não é pequeno, porque precisa ser pensado numa renovação de currículo, em ter uma abordagem mais interdisciplinar, que é o que a gente já está vendo, né, por conta do trabalho dentro da área, né, de cada área, com currículos flexíveis e diversificados e conteúdos obrigatórios e eletivos. E a gente sabe que toda essa demanda vem por conta da evasão, do abandono, né, que a gente vê com maior frequência dentro do ensino médio. Por favor, Luciano. E antes da gente começar a conversar mais, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, né, como é que vocês se sentem, né, como é que vocês estão diante desse novo ensino médio. Então, diante de tantas informações, de tantas lives que vocês estão acompanhando, né? Como é que vocês estão? Como é que vocês se sentem? Estão preparados para o que vem? Tem informações suficientes? Então, vocês estão de que forma? Ligando o GPS, nem sei bem meu destino certo, mas ainda descobrindo o que precisarei para esta viagem. Já estou organizando minha bagagem, malas prontas e check-in feito, já posso formar,
ou formando em pleno voo? Vou dar um minutinho para que vocês possam responder, então. Coloquem o número só aí no chat, a gente vai acompanhando por aqui. Um minutinho só para que vocês possam responder, por favor. Bom, nós temos muitas contribuições. Vimos que muitos colocaram 2, 3. Dois e 3. Então, a gente vê como é que já cada um está se sentindo aí dentro desse processo, dentro desse percurso em que nós estamos. Então, muitos já se sentem, né? Quem já sabe que tem um destino certo, mas ainda descobrindo que precisa para essa viagem. Outros já estão organizando sua bagagem. Mas a gente está num processo de crescimento mesmo, de entendimento, né? De se adaptar a tantas inovações. O que a gente espera é que até o final dessa reunião a gente consiga clarear alguns pontos ainda, né, que possam não estar tão claros para a gente nesse momento. Então, nós temos todo um acompanhamento, né, que a gente tem acompanhado desde janeiro, mas ainda assim temos muitas dúvidas, e muitas das dúvidas de vocês são nossas dúvidas também. Próxima, Lu. Então, pensando em tudo isso, né, pensando nessa proposta de mobilização para esse novo ensino médio, a gente sabe que é preciso que haja mudança, porque o nosso jovem, ele não vê sentido nessa escola, na escola que ele vê hoje. É uma escola que está desconectada das demandas do século XXI. Então, ele não consegue ver relação entre aquilo que ele vê e aquilo que ele vive. Precisa ter algo mais real, mais palpável, para que ele consiga se interessar. E a gente sabe muito bem disso por conta dos índices que nós analisamos, dos indicadores que nós analisamos recentemente ali no MMR. Então, nessa análise feita dentro dos indicadores do IDEB, que é essa avaliação externa, a gente conseguiu notar bem triste, né, uma realidade bem triste, mas a gente conseguiu perceber a quantidade de alunos que nós temos com aprendizagem no nível 0, ou seja, eles saem da terceira série do ensino médio sem o mínimo que ele deveria saber. Então, é muito triste a gente constatar, porque é muito trabalho que é feito, e saber que de tudo aquilo que foi feito, o nosso aluno ainda está saindo dessa maneira. Então, esses dados analisados, a gente consegue perceber que um dos fatores para essa falta de engajamento, que é o que a gente colhe, essa alta evasão dentro deste segmento. Próxima, Lu.
E aí vem, então, a importância dessa comunidade de aprendizagem que está dentro da escola, desse envolvimento, desses pilares que são construídos dentro dessa comunidade de aprendizagem. Então, ter a participação, a colaboração, essa aprendizagem dialógica, a corresponsabilidade e esse pertencimento. Próxima, Lu. Porque toda a comunidade, ou seja, os participantes se conectam em torno do propósito de transformar uma escola. Então, o que a gente quer? Ajudar esses alunos a conhecer esse processo em que eles estão inseridos neste momento. Todos nós estamos aprendendo dentro desse processo. Então, ele é um processo de crescimento coletivo, sendo feito com uma grande participação, né? É uma aprendizagem dialógica, porque todos os segmentos estão sendo ouvidos. Então, foram ouvidos os dirigentes, os supervisores, os PCNPs. Até semana passada estava sendo feita colhida, né, sugestões dos professores. E, por último, agora nós estamos diante, né, já nos finais, já para essa escuta desse aluno do ensino médio, que é o nosso foco, né, o nosso material de trabalho. Então, é importante que todos se sintam corresponsáveis por ajudar neste momento, de entendimento, de dúvida, de ajuda. Nós precisamos dessa interação para que todo esse processo seja entendido, que ali no ponto final, que é o nosso aluno, para que esteja bem claro, né, bem na cabecinha deles. Próximo, Lu. Então, o que já está acontecendo no ano de 2021? Thalita, só um minutinho. A Silvana está dizendo que a tela não está mudando para ela. Silvana, se não está mudando ainda, tenta sair e entrar de novo, tá bom? Isso, a minha está mudando normal. Isso. Próximo, Lu. Então, nessa primeira série, a gente já vem já com esse trabalho focado por área do conhecimento, que é uma das premissas desse novo ensino médio, né? Esse trabalho integrado por área. Próximo. E que vem junto, né, com a escolha desse aprofundamento curricular, que é o que torna esse novo ensino médio flexível. É esse aluno fazer essa escolha de acordo com o seu projeto de vida, aprofundar em uma área do conhecimento ou num integrado de áreas, ou ainda assim olhando, né, para uma formação acadêmica e profissional. Próximo. E a gente tem que estar bem ciente nessa comunidade pedagógica, ela tem que estar bem ciente desses próximos passos. Então, a gente está se aprimorando, conhecendo toda essa inovação que está sendo proposta, e a gente também tem que lembrar dos passos que acontecerão. Então, de junho a agosto, o nosso estudante ele precisa indicar qual área ele tem preferência para se aprofundar. Então, isso vai acontecer de junho a agosto. Em julho, o diretor ele vai apresentar aos professores o catálogo de opções de aprofundamento curriculares. Então, os professores já terão em mãos esse catálogo para conhecer. Em agosto, a equipe escolar vai definir, a partir da consulta de estudantes, quais aprofundamentos serão ofertados no próximo ano, né? Que serão 2 semestres. Então, no primeiro ano nós não temos nenhum aprofundamento e já na segunda série já teremos 2 aprofundamentos, um para cada semestre, como a gente vai ver adiante. Próximo. De agosto a setembro, os estudantes vão manifestar o interesse de acordo com o cardápio apresentado a eles na rematrícula, incluindo os aprofundamentos ofertados na escola e em escolas até 2 quilômetros, né? Então, ele pode fazer uma escolha de primeira e segunda opção, desde que essa escola esteja a 2 quilômetros, né?
E de setembro a dezembro serão criadas as turmas, né, com limite, olhando para esse limite do módulo. As turmas serão definidas de acordo com o número de estudantes interessados em cada aprofundamento curricular, e o diretor, ouvindo os professores, ele vai definir o horário de aulas dos aprofundamentos para o ano seguinte. Isso vai acontecer, né? Pelo menos a previsão é 15 de novembro. E um momento importante que nós estamos é essa, de escuta dos alunos da primeira série do ensino médio. Então, para contribuir com a escolha dos estudantes, né, está em andamento essa escuta em todas as turmas de primeira série do ensino médio. Isso, dos alunos que estão na primeira série regular. Então, se estão no período da manhã, se estão no período noturno, os alunos da primeira série do ensino regular precisam responder essa escuta. Próximo, Lu. Mais um. Então, o coordenador, ele vai formar esses estudantes. Então, já foi feita uma orientação para os coordenadores, eles têm um material para ser apresentado para esses estudantes. E ele vai contar com o apoio do professor de projeto de vida. Então, o professor de projeto de vida vai ser o grande apoio neste momento, porque vai ajudar com que esse coordenador planeje essas ações de escutas do ensino médio. Aí, Lu. Mais um, isso. Então, o PC ele vai verificar a melhor forma para que tanto os estudantes que estão no presencial, tanto aqueles que estão à distância, participem dessa escuta. Então, ele tem que pensar, cada PC vai pensar na sua realidade, né, de forma que contemple a escuta desses dois grupos, do presencial e do remoto. Ele vai contar com o apoio da gestão da unidade escolar e da diretoria de ensino. Nós, da diretoria de ensino, nós recebemos 2 planilhas já, foi enviada para a escola na segunda-feira, da planilha de participação desses alunos. Então, essa planilha, ela vem mostrando quem são os alunos por nome, por série, qual sala eles estão, e a gente consegue saber quem já respondeu e quem ainda não respondeu a esse questionário. Mais uma, Lu. Assim, é possível alinhar com todos os professores os objetivos da ação, né, e informar a data da formação dos estudantes. Então, a gente sabe que tem escola que já fez essa formação com o aluno, porque os alunos já responderam a esse formulário, e nós temos escolas que eu acredito que ainda não fizeram, porque nós ainda não recebemos nenhuma resposta. E a gente tem um período para que isso seja feito, e é importante essa escuta, até mesmo para que a escola possa analisar e ajudar esse aluno depois na escolha desse itinerário. Próximo, Lu. Pode ir, mais um. E essa reunião também é importante, mais um, porque é possível, dentro dela, clarear muitos pontos para os nossos alunos. Então, o PC, como já disse, vai formar os estudantes com o apoio do professor de projeto de vida. Então, o professor de projeto de vida também vai acompanhar e orientar o preenchimento do formulário pelos estudantes, esclarecendo suas dúvidas. Então, olhando para as respostas desse formulário, que dúvidas que a gente percebe? Ali, o aluno ele já coloca se ele tem dúvida ou não. O aluno coloca, a gente percebe outros problemas ali, assim, o aluno ele é de Oswaldo Cruz, ele coloca lá cidade, Oswaldo Cruz, diretoria, Oswaldo Cruz. Então, até para definir qual é a diretoria da sua escola, eles têm dificuldade. Então, é muito importante, na hora dessa formação, colocar isso para os alunos. Às vezes, eles colocam no nome da escola, porque é preciso escrever, eles colocam o apelido da escola, eles colocam o apelido deles. Então, aí fica difícil da gente poder compilar, né? Quem é essa pessoa? E, às vezes, para eles, com tantas escolas, né, mais de 5.000, encontrar a escola com aquele apelido.
Então, com essa planilha, né, a gente consegue analisar, né, monitorar as respostas dos nossos alunos e colher as dúvidas que eles ainda têm com relação ao ensino médio, esse novo ensino médio. Pode ir, Lu? Então, com a colaboração de todos os professores, nessa comunidade pedagógica, com esse apoio de todos, né, nós precisamos, então, assessorar os nossos estudantes que apresentam dificuldades para responder esse formulário. Então, dentro das questões apresentadas, às vezes o aluno tem dificuldade em alguma. Pode para a próxima. Pode ir. Pode mais uma. Então, o PC, com o apoio do professor de projeto de vida, olha como o professor de projeto de vida é importante nesse apoio, né? Ele vai identificar os estudantes que ainda não conhecem essa estrutura do novo ensino médio. Então, essa planilha ela é bem importante para esse apoio, tanto do professor de projeto de vida, quanto dos outros professores também, né, acompanhando o mesmo movimento. Vai, Lu. Mais uma. Então, os PCs, eles alinham com a equipe gestora, né, e os professores, ações para que todos os estudantes conheçam a estrutura e saibam que terão que fazer a escolha dos itinerários formativos. Pessoal, meu som tá ruim? Eu tô vendo algumas reclamações com relação ao meu som. Aqui tá bom. Eu acabei de falar para a Leila que pode ser a conexão dela, porque tá normal. Para mim não cortou, não. Falhando. Realmente. Tá muito bom. Aqui em Pacaembu tá 10. Então, deve ser em relação à internet. Então. A minha também, tá ótimo o som. Oswaldo Cruz tá ótimo. Ai, tá bom. Eu fiquei preocupada. Tá. Então, tá bom. Obrigada, pessoal. Então, talvez seja a internet mesmo. Pode ir, Lu, pode continuar. Bom, essa escuta, então, ela vai acontecer até 10/5. Então, as escolas que ainda não se organizaram para isso, a esses alunos que ainda não, né, as escolas que já receberam a planilha, é bom, né, analisar bem para ver qual é a dificuldade que os alunos estão tendo, para que os outros, né, que a gente consegue saber ter um parâmetro para apoiar os outros também. Então, depois vocês deem uma olhadinha, acho que a supervisora Márcia deve ter mandado para o e-mail de vocês, essa planilha deve ter no e-mail da escola, para que todos possam ter acesso. Pode ir, Lu? E depois, eu pedi para que vocês dessem uma olhadinha, então, nesse vídeo também, dos itinerários formativos, né, do novo ensino médio. Os itinerários formativos, eles vêm com a ideia de conectar experiências educativas com a realidade contemporânea e auxiliar os alunos a desenvolver habilidades para uma formação integral. A gente tem que lembrar que o ensino médio, a estrutura dele é constituída por dois blocos, né? Dois blocos articulados e indissociáveis, que é a formação geral básica e os itinerários formativos. Então, são dois blocos dentro desse novo ensino médio. E a gente sabe que, ao longo dos 3 anos, essa formação geral básica diminui e os nossos itinerários aumentam, que é onde o nosso aluno vai ter a oportunidade, dentro da sua escolha, olhando para o seu projeto de vida, poder aprofundar em uma área ou no integrado, ou olhando para essa educação voltada mais para o lado técnico e profissional e acadêmico. A gente vai falando mais. Isso, então nós vamos ver então o que são esses itinerários formativos, a sua importância e como eles serão implementados nas escolas estaduais. Pode ir, Lu.
Então, o que são os itinerários formativos, né? São um conjunto de unidades curriculares, né, que serão ofertadas pela escola para seus estudantes, né, possibilitando escolher conforme o seu interesse para aprofundar seus conhecimentos e se preparar ao prosseguimento de estudos ao mundo do trabalho em uma ou mais áreas de conhecimento, né, ou pensando aí nessa formação técnica e profissional. Pode ir? Qual é a importância do aprofundamento curricular? Então, expandir aprendizados na formação geral básica, ampliar conhecimentos articulados com temas contemporâneos, de acordo com os interesses dos estudantes, explorar potenciais e vocações, permitir ao estudante construir sua trajetória com maior tempo dedicado aos conteúdos escolhidos em consonância com o seu projeto de vida. Então, é muito interessante porque o aluno, a gente já está, acho que há 2 ou 3 anos já pensando nesse projeto de vida, aprendendo a trabalhar, né, a olhar para esse anseio, para esse desejo do nosso estudante e guiá-lo, né, para que ele tenha realmente a certeza se é isso realmente que ele quer, ou então encaminhar, porque há desafios e a gente ajuda nesse meio com que eles encontrem soluções para esses desafios, né, durante esse percurso, dessa trajetória que eles escolhem. Então, aqui eles terão essa oportunidade. E eles poderão também trocar, caso não seja aquilo que a escolha não seja a que eles queriam, né? Eles terminam aquele semestre e no seguinte eles podem fazer a troca desse aprofundamento curricular, desse itinerário formativo. E essa importância do itinerário formativo, ela vem bem casada com os objetivos do ensino médio. Porque o objetivo do ensino médio é fazer com que o aluno ele aprofunde e amplie as aprendizagens relacionadas às áreas do conhecimento. É consolidar essa formação integral dos estudantes, desenvolvendo autonomia para realizar o seu projeto de vida. Né? Promove a incorporação de valores universais como ética, democracia, sustentabilidade e uma coisa bem importante que é ampliar a visão de mundo desse estudante, para que ele tome decisões e possa agir nas mais diversas esferas da sua vida, né? Dentro da escola, dentro do trabalho, né? Em toda a sociedade. Pode passar, Lu. Então, cada uma das opções de aprofundamento curricular, ela será composta por 6 unidades curriculares. Próximo. Como a gente consegue enxergar aí. Então, essa estrutura precisa ficar bem definida para os nossos alunos. Eles precisam entender que não há um aumento de carga horária. São 35 aulas nas 3 séries. Então, na primeira série, ele tem as 30 aulas, né, dentro da formação geral básica, e ele tem as 5 aulas dos componentes do Inova: tecnologia, projeto de vida e eletivo. Na segunda série, a nossa formação básica diminui 10 aulas. Então, nós ficamos só com 20 na formação geral básica, totalizando 30, e mais as 5 dos componentes do Inova. E na terceira série, mais uma vez, diminui mais ainda a formação básica, então serão 10 aulas de formação geral básica e mais as 20 aulas, né, do aprofundamento curricular, dentro do itinerário formativo. Então, aumento de carga não há, isso precisa ficar claro para o aluno. A mesma quantidade de aulas que tem na primeira série, tem na segunda e tem na terceira. Então, cada unidade curricular tem uma carga de 150 horas, né, dentro das 10 aulas semanais. Às vezes os alunos acabam tendo muita dúvida porque acreditam que eles terão que estudar mais. Então, essa é uma informação importante para eles. Próximo. E aqui, nós
recuperamos uma formação que foi dada para vocês no dia 3/5, que falou sobre essa arquitetura de um itinerário formativo, onde eles pediram para que a rede, né, os professores, contribuíssem, olhando para a sua realidade, olhando para os seus problemas locais, sugerissem algum itinerário formativo. Então, bem interessante, né, porque ele, olhando para toda a rede, porque às vezes a gente recebe o material e quando a gente olha, a gente fala, puxa, mas não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com essa comunidade onde eu trabalho. Por isso, esse pedido de sugestões dos professores para que pudessem olhar dentro da área e juntos, né, construíssem, então, algo que tivesse a cara ali da sua localidade. E aí eles passaram as características dessa arquitetura. Então, se vocês quiserem relembrar, depois com mais detalhes, essa é da live do dia 5 do 3. Então, o que foi pensado? Qual é a estrutura pensada para esse itinerário formativo? Eu preciso ter um título que seja atraente, inovador, que aguce a curiosidade do meu aluno. Precisa ser um título claro, porque a gente precisa entender o que é que eu vou encontrar nesse itinerário. Então, não pode ser algo que eu leia que não me dê essa noção, né? Ele precisa me deixar uma ideia transparente. A descrição, você vai colocar o que será abordado, né, nesse aprofundamento curricular, né, o trabalho articulado com tais habilidades, né? Você vai descrever o que vai acontecer nessa trilha. A justificativa, que é a importância de desenvolver esse tema. Então, por que esse tema ele é tão importante? Por que ele precisa ser desenvolvido? O perfil do egresso, que o estudante, você vai colocar o que esse estudante será capaz de fazer ao final desse itinerário, né? Então, olhando para o mercado de trabalho, para uma formação acadêmica, o que ele terá competência para fazer. E aí vem o campo de atuação, qual é a área que será trabalhada, e tem os eixos estruturantes. Esses eixos estruturantes são bem importantes porque eles estão dentro do itinerário formativo. O que a gente lembra desses quatro? São 4 eixos estruturantes. Vocês vão lembrar que investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. E cada um deles ele tem um foco pedagógico específico, um conjunto de habilidades que precisa ser desenvolvido segundo os seus próprios referenciais. E é importante que eles estejam integrados e definidos por conta desse foco, né? Sendo um diferente do outro. Então, quando eu faço um itinerário, né, pensando numa investigação científica, com o intuito de trazer a pesquisa científica para o cotidiano do aluno. Como começa essa pesquisa? Eu vou pensar numa formulação de uma hipótese, eu vou fazer levantamento, testes, eu vou interpretar esses resultados com a finalidade de solucionar os possíveis problemas que eu vou encontrar. Então, ele também vai ajudar, nós também vamos ajudar o nosso aluno a identificar fontes confiáveis, né, para ele ter acesso à informação e usar esses dados de forma ética. Então, quando eu penso no eixo processos criativos, então, eu vou ajudar o meu aluno ali a idealizar ou realizar projetos focados no uso da criatividade. Então, definir um problema ou um tema, um assunto, planejar uma resposta que pode ser o resultado em um produto ou uma intervenção que pode ser artística. Na mediação e intervenção sociocultural, também é ampliar essa capacidade do aluno de realizar projetos que contribuam com a sociedade ou meio ambiente. Só que ele pode ir além, ele pode olhar para a sua comunidade, olhar um problema e tentar encontrar soluções que possam ter um bom resultado. E se ele não
encontrar, então, o que pode ser feito para ser amenizado, pelo menos, né? Para minimizar impactos negativos. E o último, que é o empreendedorismo, que aí ele terá condições de mobilizar conhecimentos, né? Para agir dentro dos seus projetos pessoais, olhando para o seu projeto de vida. Então, são 4 eixos bem importantes. Também vai olhar para as competências da formação geral da área, para as habilidades também gerais, né, da área, para as competências gerais do currículo paulista, para essas habilidades dos itinerários formativos, realizadas as competências gerais, as habilidades específicas de linguagem associadas aos eixos estruturantes, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que são 17. Também é importante que eles apareçam ali. Deixa eu pegar minha colinha aqui para lembrar quais são eles. Então, são 17, como eu falei para vocês. Erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade e vários outros. Também os temas contemporâneos transversais também na BNCC, que são 15. Também é importante que apareçam dentro desse itinerário formativo. E, por fim, as unidades curriculares, que são 6 presentes. Próximo, Lu. Então, essa é a arquitetura de uma unidade curricular. Ela precisa apresentar o título, atraente, né, que aguce a curiosidade do nosso aluno. Ela precisa ter a descrição, a sinopse, né, vamos dizer assim, a sinopse dessa unidade curricular, e apresentar os objetos de conhecimento dessa área. No caso aqui de linguagens, arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. E aí nós vamos para um desenho, né, uma sugestão de um itinerário formativo que eu vou chamar os meus colegas para apresentar. Pode Olá, ir, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Então, nós vamos apresentar um modelinho, eu e o Luciano. Lu tá aí, né, Lu? Sim, Rô. Tá. Então, assim, é bastante importante a gente lembrar que o que a gente vai demonstrar é uma sugestão, é um exemplo, não é nada que está posto e colocado que vai acontecer desse jeito. É só para a gente ilustrar e fazer um pouquinho mais de sentido isso tudo que a gente viu até agora no abstrato, né? Porque a gente escuta falar, e às vezes a gente não consegue organizar os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, porque falta um pouquinho do concreto para a gente estar olhando, né? Então, é só um exemplo, é bastante importante a gente frisar isso, e frisar também que as escolas vão ter outras opções, vão ser ofertados outros itinerários e outras possibilidades para a escola, e provavelmente depois, pelo que a gente entende, a escola vai ter a possibilidade de criar os seus próprios roteiros, né? Seus próprios itinerários, tá bom? E aqui, no caso, a gente vai demonstrar um itinerário da área de linguagens, tá? Como a gente está na TPC hoje da área de linguagens, a gente vai trabalhar só com um roteiro de linguagens. Mas é importante também a gente reforçar que os itinerários, eles podem ser integrados, juntando 2 áreas, por exemplo. Pode ser de linguagens com a área de ciências humanas, enfim. Ele pode ser não só de uma área específica, mas integrando 2 áreas, tá? Então, vamos lá. Pensando naquela estrutura que a Thalita já comentou anteriormente, uma das primeiras coisas que apresenta para a gente depois do título é a descrição. É a partir dessa descrição que o estudante vai ter uma pequena interpretação do que vai acontecer ao longo dos 2 anos dos itinerários. Ele vai fazer um resumo do que vai ser trabalhado durante essas 6 unidades curriculares, tá? São os primeiros slides, a gente optou por deixar inteiro, ele é meio denso assim mesmo, para vocês terem ideia de como acontece mesmo essa descrição, ela de uma maneira geral, íntegra, né? Porque se a gente colocasse só os pontos, aí às vezes
a gente não tem a clareza de como isso poderia acontecer, tá? Por isso que eles são slides mais densos. Então, a descrição desse nosso primeiro, desse exemplo do nosso itinerário, ficou assim, ó, este itinerário formativo tem como foco o aprofundamento dos estudantes nas práticas culturais de linguagens artísticas, corporal e verbal, na valorização e utilização dos conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade cotidiana do mundo contemporâneo, na construção da expressão artística, na construção da língua falada e escrita, das práticas corporais e das tecnologias de informação e comunicação, e na consolidação do seu projeto de vida. Então, só aí a gente tem uma visão bem ampla de que atende todas as disciplinas, todos os componentes curriculares da nossa área, tá? Fica bem claro isso para o aluno. O estudante terá a oportunidade de pesquisar, conhecer, explorar e compreender a cultura como um conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo, grupo social ou civilização. Terá ampliação do seu repertório cultural e aptidão para entender como as diferentes linguagens se relacionam e constroem significados na aplicação de maneira efetiva nos diferentes contextos que enfrentar, seja na sua vida pessoal, acadêmica e ou profissional. Neste contexto, ao longo do itinerário, o estudante percorrerá por unidades curriculares que irão explorar os objetos de conhecimento elencados, além de possibilitar o desenvolvimento das habilidades que perpassam os 4 eixos estruturantes do currículo paulista, que é aquilo que a Thalita também já citou, que é a investigação científica, os processos criativos, mediação e intervenção cultural e empreendedorismo, fortalecendo sua atuação nos campos de atuação social, das práticas de estudo e pesquisa, do jornalismo midiático, da atuação na vida pública e do artístico literário. Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Quando o aluno sair do ensino médio, o Enem vai contemplar esses itinerários que o aluno optou? Haverá mudanças no Enem? A gente responde no final, tá, Célia? Só um minutinho, a gente conversa já sobre isso. Então, essa descrição, ela tem que ser objetiva, ela tem que constar tudo que vai apresentar nesse roteiro para ficar claro para o estudante poder ter uma visão geral do que ele vai aprender durante esse percurso, do que ele vai poder se aprofundar durante esse percurso. Que a intenção geral do itinerário é realmente essa. É uma coisa que eles sempre questionaram com a gente, né? Ah, mas eu não gosto de tal área e mesmo assim eu tenho que estudar. Então, agora ele vai ter realmente a oportunidade de se aperfeiçoar numa área que ele tenha interesse, que isso é bastante legal, bastante importante. Então, a descrição serve bastante para dar esse norte para o estudante. Certo? Pode passar, Lu. Pode dar sequência. Bom dia, pessoal. Dando sequência, então, né? Eu sou o PCNP Luciano, PCNP de Arte aqui da Diretoria de Ensino. Então, continuando a nossa formação, que nós estamos apresentando aqui, então, a sugestão de uma arquitetura de um itinerário formativo, né? O nosso itinerário aqui Vamos Falar de Cultura. A Rosiane acabou de apresentar a descrição do itinerário. E agora, nesse slide, nós temos a descrição de cada unidade curricular, como ela pode acontecer, como ela aconteceria de acordo com essa arquitetura que nós estamos apresentando. Na unidade curricular 1, o estudante ele vai aprofundar o conhecimento sobre história da arte, podendo haver até uma conexão com outras áreas de conhecimento, como a de ciências humanas, por exemplo, por conta da parte histórica, social e cultural. Já na unidade curricular 2, ela apresenta para a gente a descrição que o foco será a pesquisa sobre a criação, produção, preservação e veiculação de cultura material e imaterial brasileira e mundial. Já a descrição da unidade curricular 3, o foco é o choque entre as culturas, tanto a erudita quanto a popular, promovendo a ampliação dos horizontes culturais, porque além dos estudantes percorrer os caminhos que ele já conhece ou que ele já trilhou durante a sua trajetória,
ele também vai ter a possibilidade de adentrar e ter contato com outras culturas, percebendo os avanços, transformações e até mesmo a mistura entre elas. Mas, principalmente, nessa unidade curricular, proporcionar, né, como é que a tecnologia contribui para que esse avanço acontece dentro dos choques entre as culturas. Na unidade curricular 4, ela apresenta para a gente como uma descrição específica sobre o estudo cultura corporal e cultura de massa. Serão aprofundadas com vistas à elaboração de apresentações com a construção de performances individuais e coletivas. A unidade curricular 5, ela deixa para a gente o foco, a relação entre a cultura urbana e a cultura digital, com vistas, nesse caso, para o mundo do trabalho, juntamente com a formação profissional, que perpassa por um viés do ensino superior, já também pensando na estimulação da formação profissional através da vida acadêmica do estudante. E a última unidade curricular, ela traz para a gente, como descrição, a referência de uma cultura onde as pessoas fazem a realidade com as suas próprias mãos, com as suas próprias ideias, desenvolvem as suas próprias tecnologias, dispositivos e ferramentas, ou seja, eles são seres capazes de fabricar, construir e até mesmo alterar os objetos do cotidiano e também as suas funções, proporcionando assim um ambiente mais colaborativo e com informações entre os grupos. Então, nessa unidade curricular 6, além desse tipo de cultura maker que vai apresentar, é muito importante também ser trabalhado, como descrição de sugestão aqui, atrelar as questões de consumo, processo de conscientização perante a sociedade que estamos vivendo. Então, vamos lá. É bastante importante lembrar, então, que nós temos uma sequência, assim, para entender, né? A gente teve lá a descrição do itinerário completo, e aí depois a gente vem com as descrições, que é o que o Lu falou, de cada unidade curricular, para o aluno, para o estudante também ter um entendimento do que ele vai fazer em cada uma das unidades curriculares. Então, ele tem a visão geral, depois ele vai ter a visão por unidade curricular, que é bastante importante também. E aí, na sequência do itinerário, a gente tem a justificativa, que é o porquê daquele tema, o porquê daquelas unidades curriculares, né? Então, vou ler também, é um slide denso, para o mesmo sentido da descrição, para vocês entenderem como seria uma justificativa completa de um itinerário, tá, gente? Então, a justificativa desse itinerário nosso, de vamos falar de cultura, seria assim: a importância do percurso deste itinerário justifica-se considerando que é necessário oferecer aos estudantes práticas educativas, corporais e culturais que permitam que eles desenvolvam no aprofundamento dos estudos a percepção, a criatividade, o protagonismo e percebam a cultura como um movimento social que contém elementos relevantes do ponto de vista acadêmico, de extrema importância para o desenvolvimento humano, social, social, pessoal e profissional, fortalecendo assim o seu projeto de vida. Neste itinerário, propõe-se aos estudantes a ampliação do seu repertório cultural, considerando suas escolhas em âmbito pessoal e profissional. O itinerário formativo Vamos Falar de Cultura visa a análise, investigação e produção e reprodução de diversas práticas culturais, tais como expressão corporal, visual, textual e oral. Espera-se que o estudante tenha contato com as mais variadas práticas de cultura, material e imaterial popular, erudita de massa, urbana, corporal, digital, maker e de consumo, desenvolvendo as habilidades que lhe permitam atuar de forma ética e reflexiva em seu meio, de maneira mais segura e confiante, respeitando a diversidade, a liberdade de expressão, os direitos humanos e o meio ambiente. Então, até aí fica bem claro que, independente do componente curricular, que ele tenha mais proximidade dentro da área de linguagens, vai abranger todos. Então, talvez ele não tenha tanto lado artístico do componente de artes, ou em si a parte artística que tem lá também na educação física, mas ele gosta mais da parte literária, da parte mais da escrita.
Então, ele tem essa possibilidade também dentro desse itinerário, porque abrange tudo, né? E isso vai possibilitar um aprofundamento dele de uma maneira geral, além dele vivenciar outras coisas que ele ainda talvez não tenha tanta prática. O itinerário será composto por competências e habilidades da parte comum do currículo paulista, então não vai deixar de abordar o currículo paulista da área comum, da parte comum, e as competências e habilidades relativas ao itinerário formativo, bem como perpassará pelos campos de atuação social, das práticas de estudo e pesquisa, jornalístico-midiático, atuação na vida pública, artístico-literário e dos eixos estruturantes de investigação científica, processos criativos e mediação e intervenção social do empreendedorismo. Então, o que é bastante importante a gente perceber? Vão ter todos os componentes curriculares da área, ele vai ter uma atuação efetiva dentro deles todos, e sem deixar de lado o que já vinha dentro do nosso currículo paulista, que é a parte reflexiva do ensino médio, que a gente parte mais para esse âmbito de reflexão, de ação, de protagonismo. Então, ele mantém esse foco de uma maneira ainda um pouco mais efetiva, sem deixar de perpassar pelas habilidades e competências gerais da área e do currículo paulista. Certo? Pode passar, Lu. Então, pessoal, depois que esse itinerário formativo ele tem um título que chama atenção, ele traz a descrição desse itinerário formativo e depois a descrição por unidade curricular e também a justificativa, o aluno também ele pode encontrar qual é o perfil do egresso, que como disse a Thalita, é o que se espera que esse aluno seja capaz de realizar após ele cumprir esse itinerário formativo. Oi, estão me ouvindo? Peraí. Sim, Lu, tem alguém com o microfone aberto. Eu tô fechando aqui, pessoal, pode ficar sossegado. Obrigada, Thiago, obrigada. Continuando aqui, então, a partir esse itinerário formativo que a gente está apresentando aqui como exemplo, o que se espera que esse estudante ele possa realizar após cumprir essa etapa? Então, nós esperamos que ele possa produzir, reproduzir, consumir cultura de maneira consciente, crítica, mas de uma forma integral, através do quê? Usando a comunicação, a sua escrita, a oralidade, a parte visual, corporal e digital. Só que com um foco muito grande, visando a seara do mundo do trabalho, né, da área da cultura. Esse é o principal foco aí, a área da cultura. E com essa formação, esse perfil ele vai estar articulado também com o quê? Com um ser pesquisador, o ser curador, o ser produtor da área de cultura, o ser professor com a competência para atuar em diferentes componentes dos níveis de ensino, o ser educador cultural, com a competência para trabalhar os ambientes culturais e até mesmo esportivos. Então, nesse itinerário, fica claro também para o aluno o que ele vai, qual a formação que ele vai ter depois que ele cumprir esse itinerário formativo. Continuando aí, Rô. Então, vamos lá. Então, essa estruturinha aí é que a gente já viu anteriormente, né? A Thalita já explicou bem ela. Então, ali nós temos a tabelinha para a gente montar, né, a estrutura de como vai acontecer esse itinerário. Aí, então, ele vai ter o título de cada unidade curricular. Aí, vai ali na segunda coluna, vai caber a descrição de cada unidade curricular, que é aquilo que o Lu explicou. Então, a gente tem o título, que tem que ser atrativo também, além do título do itinerário, temos o título da unidade curricular, a descrição dessa unidade curricular, para o estudante ter noção o que ele vai aprender em cada unidade curricular, e depois a gente vem com os objetos de conhecimentos que serão trabalhados em cada uma dessas unidades curriculares. Tá? Então, a gente tem um percurso que ele vai fazer durante todo o itinerário, de uma forma mais resumida e mais descritiva, para ele ter essa possibilidade de entender e ter uma visão para saber se aquilo atende às necessidades dele, os interesses dele, para facilitar a escolha também desse itinerário ou não. Certo? Pode passar, Lu.
Então, essas unidades curriculares, como também já foi apresentado e está presente na tabelinha abaixo, que começa lá na segunda série do ensino médio, depois vai para a terceira série do ensino médio, aumentando gradativamente, né? Nós temos, então, essas 6 unidades curriculares. A partir da tabela anterior, que a Rosiane acabou de falar para vocês, que cada unidade curricular também vai apresentar um título, ela tem a sua descrição, o seu objeto de conhecimento. Aqui, nós continuamos ainda com aquele exemplo, né? Um exemplo mais completo da tabela anterior, que a Rosiane acabou de falar para vocês, com as 6 unidades curriculares, que fazem parte do itinerário Vamos Falar de Cultura. Lembrando que isso é só um protótipo que nós estamos exemplificando aqui para vocês. Então, cada unidade curricular, ela possui um título que deve ser bem atraente, chamar a atenção, porque é através desse título que vai nortear o trabalho do professor, a descrição e os objetos de conhecimento, e a partir daqui nós vamos tomar como parâmetro para vocês apenas a unidade curricular 1, que é essa que está indicada aí na setinha em vermelho, que é a Grécia, o berço da cultura e as práticas culturais. Lembrando que o título do nosso itinerário é Vamos Falar de Cultura. Então, a partir daqui agora, nós vamos ver especificamente uma unidade curricular, que é essa número 1. Ok? Rosiane? Espera aí que não está abrindo meu microfone. Aí, agora abriu. O meu microfone não estava abrindo. Então, vamos lá. Então, dentro... Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, dentro do itinerário todo, a gente pegou apenas uma unidade curricular para exemplificar para vocês, porque as demais vão ter mais ou menos a mesma estrutura. Então, a primeira unidade curricular, que ele vai ter contato lá no segundo ano do ensino médio, é o título dessa unidade curricular, é Grécia, o berço da cultura e das práticas corporais. Então, aí, dentro daquela tabelinha, vai a descrição da unidade curricular. A unidade curricular tem como objetivo oferecer ao estudante oportunidade de aprofundamento de estudo com foco nos objetos de conhecimento que valorizam e utilizam os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, tais como esporte, expressões artísticas e suas representações nos textos literários e não literários. Então, é uma descrição bem sucinta do que ele vai percorrer durante essa unidade curricular. Então, aí vem a questão que a gente sempre teve bastante dúvida quando isso surgiu, mas como que isso vai se dar? Como que vai ser trabalhado? O que cada professor vai ter oportunidade? Então, aqui vem escrevendo isso de uma maneira mais tranquila, para a gente já se acalmar um pouquinho, né? Então, quais são os objetos de conhecimento dessa unidade curricular? Então, dentro da arte, além dos elementos da linguagem, das materialidades, da mediação cultural, ele traz o patrimônio cultural, os processos de criação e saberes estéticos e culturais. Dentro da educação física, a gente tem, da mesma forma que nos outros componentes, a gente já tem alguns objetos de conhecimento que a gente tem familiaridade, que é a ginástica. Então, ali dentro da ginástica vai vir a ginástica de condicionamento e conscientização corporal. Depois eu venho com o esporte, que ele vai trabalhar. Pode ser o esporte técnico combinatório, de marca, de precisão, de invasão, combate, campo e taco, rede, parede e paralímpico. E as práticas corporais de aventura, além das danças e lutas. Então, não tem nada muito diferente do que a gente já está acostumado a trabalhar. A gente só vai mudar o foco e assim, dar um pouquinho mais de atenção de acordo com o que o meu roteiro está apresentando, né? Dentro da área de língua inglesa, então vai ter o planejamento, a produção e edição de textos orais, escritos e multissemióticos. E dentro da língua portuguesa, vem o planejamento, produção e edição de textos orais, escritos, e eu não consigo ver a última palavra, gente. Lê para mim aí, Lu. Semióticos. Isso, obrigada. Multissemióticos. Isso, obrigada. Então, acalma um pouquinho o nosso coração nesse sentido, né? Eu penso que uma das grandes dúvidas dos professores era, mas então vai faltar aula para mim, não vai ter aula para mim. Eu entendo que a hora que a gente for ver a outra estrutura, a gente já passou por ela algumas vezes também, a minha amplitude de unidades curriculares que eu posso pegar ou de aulas. No meu caso, por exemplo, que sou de educação física, eu não tenho habilitação para, por exemplo, biologia, como outros professores têm, e nem para arte.
eu tenho só habilitação para educação física. Nesse caso, talvez eu tenha mais habilitação de outras unidades curriculares do que eu teria, como eu não tenho habilitação para biologia e artes, por exemplo. Então, pode ser que dentro da minha escola eu tenha mais oportunidades de aula e não menos, que isso é uma preocupação grande dos professores. Então, eu queria deixar isso bem claro para acalmar, que a gente não vai trabalhar nada diferente do que a gente já está trabalhando dentro do novo currículo, né? A gente já percebeu uma pequena mudança, uma grande mudança no primeiro ano, né? Que já é integrado com as outras dentro da área, mas a possibilidade é da gente aperfeiçoar mesmo e aprofundar para o estudante essa questão. Certo? Pode passar, Lu. Então, pessoal, nosso objetivo aqui com esses slides finais é que vocês entendam o processo de elaboração desse itinerário formativo de cada unidade curricular, como isso pode acontecer, né? Então, aqui, pensando em arte, quais seriam os objetos de conhecimento da unidade curricular 1, que é essa que nós estamos focando para vocês, né? Que é a Grécia, o berço da cultura e das práticas corporais. Esse é o título da nossa unidade curricular. Então, em patrimônio cultural, pode trazer temáticas como a mitologia, a arquitetura, artes cênicas, literatura, tudo relacionado com a cultura grega. Então, esses seriam os objetos de conhecimento dentro do parâmetro aí patrimônio cultural. Já no eixo processo de criação, a gente já tem uma gama muito maior, porque a gente pode tratar de todas as linguagens artísticas, né? Se a gente pensar aqui em dança, em teatro, também dá para entrar a parte de educação física neste momento. Já no eixo saberes estéticos e culturais, onde nós podemos abordar os principais aspectos da cultura da Grécia Antiga e suas características. Então, está tudo relacionado com o tema que nós abordamos dentro dessa unidade curricular, que é Grécia, o berço da cultura e práticas corporais, que é dentro dessa sugestão que nós estamos passando para vocês. Então, pensando nessa unidade curricular, quais seriam os objetos de conhecimento em cada eixo desse que nós poderíamos trabalhar? Esses são os exemplos que nós trouxemos aqui para vocês, entendendo o processo de elaboração desse itinerário formativo, especificamente depois da unidade curricular. Então, vamos lá. Então, a unidade curricular, Grécia, o berço da cultura e das práticas corporais, vem de novo uma tabelinha para exemplificar como que isso aconteceria, para a gente ter um horizonte um pouquinho mais concreto. Então, eu tenho lá o nome do componente curricular, cultura ontem, hashtag cultura hoje, né? Seriam das 2 aulas da carga horária total de 30 horas, certo? Quem que tem a primeira habilitação para trabalhar esse componente curricular? Seria a arte. É nisso que eu quero dizer que talvez amplie a possibilidade de pegar aulas e não diminui. Então, a prioridade para pegar esse componente seria a arte. Não havendo mais o professor de arte, vamos supor que o professor lá de arte da minha escola já fechou a carga horária dele, ele já está com as 32, ou seja menos. Quem que pode pegar essa aula? Língua portuguesa, língua inglesa e educação física. Então, por exemplo, eu que não tenho habilitação em nada além de educação física, dentro da minha unidade escolar, eu não tendo, o meu professor de arte tendo pego todas, eu posso pegar essa além do segundo componente curricular, que seria ali prioritário para mim, ó, influência da dança na sociedade da Grécia Antiga. São 3 aulas, no total de 45, que a prioridade é para mim, de educação física, para eu pegar educação física. E quem que poderia pegar essa aula depois? No caso, se eu já tivesse completado a minha carga, quem poderia pegar? O professor de arte, certo? Então, é sempre assim, nunca vai ser só para um professor o componente curricular, ele sempre vai ser para qualquer um da área. Claro que nem sempre para todos. No caso dessa segunda unidade curricular, os únicos 2 que podem
ministrar ela é educação física e arte, tá? Mas a gente vê, por exemplo, no terceiro, que a gente não colocou o nome, que seriam também 3 aulas, o componente principal que poderia estar pegando isso com prioridade é língua inglesa, porém, na falta dele, ou também pode ser o professor de língua portuguesa ou o professor de artes. E no componente curricular 4, também são 2 aulas, 30 horas. A prioridade é para o professor de língua portuguesa, porém, na falta dele, pode ser passado para o professor de língua inglesa ou de educação física. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho 4 prioridades, tá vendo? Tem uma prioridade para cada componente curricular da área. Na falta a gente tem outras possibilidades dos professores da área poderem ministrar esse componente curricular. Então, a gente tem garantido lá tantas aulas para cada um, porém, eu posso completar com outra na segunda opção, que seria a habilitação alternativa. Então, por isso que eu digo que pode ser não, teoricamente, aumenta a possibilidade do professor estar pegando aula. E mesmo assim, eu não vou deixar de trabalhar o que está dentro do meu componente, certo? Tem uma pergunta assim, quando vai acontecer isso? A partir do ano que vem já, né? Então, nós demos início esse ano com o ensino médio diferente, já com o novo ensino médio, porém, os itinerários formativos, eles acontecem a partir do segundo ano. Então, a gente tem o currículo já novo do ensino médio para o primeiro ano, o segundo e o terceiro ano deste ano estão com o currículo antigo. Quem estiver no segundo ano que vem, que é o pessoal que já iniciou o novo ensino médio, ele já vai ter a opção de escolher, porque dentro do segundo ano do ensino médio, nós temos 2 itinerários formativos. Tá bom, Sheila? Pode passar, Lu. Obrigada. Nada. Continuando agora, Thalita, passamos a bola para você, após terminarmos essa parte. Isso aí. Espero que tenha ficado claro, pessoal, pelo menos uma luzinha, assim, porque a gente fica... claro que enquanto a gente não começa a trabalhar dentro do movimento, ainda fica um pouco abstrato, mas a intenção é mesmo acalmar um pouquinho e começar a dar um norte do que a gente tem que entender para poder começar esse processo. Tá bom? Thalita, se eu deixei de falar alguma coisa, se eu falei alguma coisa equivocada, por favor, você me corrija ou intere aí, por favor. Obrigada, gente. Certo, pessoal. Então, o que a gente tinha planejado para hoje era isso, né? Eu só queria finalizar falando para vocês, né, do impacto esperado para esse novo ensino médio, né? Então, que haja aí a continuidade dos estudos, um melhor preparo para a atuação no trabalho, habilidade de resolver demandas complexas da vida cotidiana e também, né, junto o exercício da cidadania. Espero que com tudo isso a gente consiga melhorar os indicadores dessas avaliações externas e que esse fluxo também melhore junto com todo esse trabalho que está sendo projetado, então, para os próximos anos. Então, agora, nós deixamos aí, pessoal, aí no chat nós colocamos, então, o link para que vocês possam responder a presença de vocês, né, e caso queiram deixar a avaliação sobre a TPC de hoje. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês, mas caso queiram fazer perguntas, a gente ainda tem um tempinho aí para que a gente possa fazer isso. Tinha uma pergunta que aqui, ó, também nós colocamos todas as lives, caso vocês queiram assistir alguma, voltar em alguma delas, nós colocamos desde fevereiro, as lives todas que aconteceram até abril, ó, dia 14, estão todas aí. Caso queiram, também tem o link, também está presente na planilha, e tem as referências bibliográficas também usadas aqui para essa reunião de hoje, para essa TPC de hoje. Rô, você lembra de uma pergunta que tinha? Lembro, eu já vou falar sobre ela. Só explicando, gente, que não é para pôr o nome seu no chat. Tem um link acima aqui no chat, tá? Tá escrito assim, ó,
A Thalita que postou é um Forms, HTTPS, Forms, Office, você tem que clicar nele, vai entrar e lá você responde a lista de presença, tá? Nós vamos colocar de novo aqui, mas não é para pôr o seu nome no chat, tá bom, pessoal? Só clicar no link. Isso. Clica no link que abre para vocês. Se não tem na pauta que foi enviada para as escolas, vocês também podem pegar pela pauta o link. Isso. Ou pedir para o coordenador. Isso. Ô, Thalita, a pergunta era sobre se o Enem vai completar esses itinerários que o aluno optou. Haverá mudanças no Enem? Eu penso que, como as unidades curriculares atendem ainda os objetos de conhecimento, não tem a necessidade disso ser mudado, porque só mudou de forma a estrutura como isso vai ser desenvolvido, mas o conteúdo em si permanece o mesmo, que é o currículo paulista, né, Thalita? Eu sei que tinha uma live prevista para falar sobre isso, só que ela ia acontecer, só que dava bem no recesso. Eles iam esclarecer principalmente isso, né? Como é que ficariam os vestibulares, né? Está sendo pensado nisso também. Então, provavelmente eles ainda vão colocar essa live, eles ainda farão essa live, né? Como houve aí uma readequação nesse cronograma, então pode ser que a gente ainda tenha logo novamente essa live para esclarecer esse ponto, né? Talvez tenha sim alguma mudança, mas o que eles disseram que tudo será adequado para isso. Até porque teve a mudança da BNCC, então eles vão ser Sim. adequados dentro da BNCC, né? Que já atende o nosso currículo, que é todo embasado na BNCC. Exatamente. Certo? Então é uma mudança, assim, dentro do que já vem acontecendo, nada de diferente. Isso. Mais alguma pergunta, gente? Pode pode levantar a mãozinha, pode falar. Quem não tiver, é ok, pode saindo, não tem problema. A Andréia Pascoalotti colocou que as informações ficaram bem claras e parabenizou a equipe toda. Obrigada, Andréia. Estamos à disposição, viu? Exatamente. Essa é a intenção mesmo. A gente também não sabe tudo porque é novo para todo mundo, mas o que a gente está conseguindo se inteirar e poder esclarecer para vocês, a gente está fazendo. Mais ninguém, gente? E silêncio, um de cada vez. Tiago, acho que você pode parar a gravação. Parece que o Denilson está falando alguma coisa ou não? Oi, Márcia.